Aqui em casa, de vez em quando, eu tenho que parar por causa da movimentação. Eu estou na garagem de casa, que hoje, na ex-garagem, que hoje é um jardim. Ah, bom, como eu estava falando, para tratar desse primeiro assunto desta apneia, de tanto como eu penso que eu tentarei trilhar essa minha fala no sentido de explicar tanto o impacto desta fala, né, ou deste objeto do qual irei falar, o impacto para o avanço da Covid, ou seja, ele enquanto causa, como também e principalmente quais são os impactos, qual é o feedback, o impacto da Covid sobre esse objeto do qual eu irei falar. E aí eu vou me apropriar de uma fala da primeira reflexão, é, quando o amigo cita a possibilidade de haver determinadas rupturas e como exemplo dessas rupturas, você cita a possibilidade de nós diminuirmos a aceleração, que aqui eu vou chamar de velocidade, deslocamento barra velocidade, a possibilidade de diminuirmos essa aceleração nesse nosso modo de vida, esse nosso cotidiano de correria. Pois bem, para antes da pandemia, muito antes da pandemia, com um posicionamento baseado na ótica da preservação do meio ambiente, eu já me colocava contrário a esse avanço dos deslocamentos que existem hoje é, no nosso cotidiano. E esse meu posicionamento, ele até há um pouquíssimo tempo atrás, ele era um posicionamento muito fundamentado em princípios e valores, mas tudo ainda muito no limiar do pensamento e da teoria. Esse pensamento ele veio se fortalecer muito mais ainda, ou assim, ele tornou-se uma praxe a partir do momento que roubaram o meu carro. E desde então, agora em agosto farão 2 anos, completarão 24 meses que eu estou sem carro. E são 24 meses que eu não dirijo. Vale ressaltar aqui que eu dirijo desde os 13 anos de idade. Era natural, né, à época, assim como eu disse lá atrás, que era muito natural correlacionar alguém andando de carro na madrugada com alguém embriagado dentro do carro de madrugada. Era natural pessoas menores de 18 anos fazerem uso comumente, tá, de carro, essas pessoas estando no volante. Então, assim, eu fui aquela pessoa que sempre tive carro. Carros pequenos, mas sempre me desloquei, na grande maioria das vezes, de carro. Em outros momentos, ao longo de minha vida, né? Deslocamento, o carro ele sempre existia nos deslocamentos de curta distância, de pequena distância e acho que dos 30 anos, dos meus 30 anos ou de 20 anos até ter sido roubado, também alguns deslocamentos de média distância. Deslocamento de longa distância, há uma época atrás, até os meus 30 anos, até 20 anos atrás, era muito comum eu me deslocar de ônibus. Quando não, já tive algumas experiências aí com a esposa de viajar por alguns cantos do Brasil pegando carona na estrada, esticando o dedo no meio da estrada.
uma experiência muito interessante, né? E eu já chamo de experiência porque ela conseguiu fazer com que eu aprendesse, refletisse, me convencesse a fazer e me identificasse com o que ela transmitia. Quando eu digo ela, a esposa, né? Aprendi isso com ela. E é interessante porque a viagem de caminhão, viagem de carona, viagem de caminhão, viagem, quando comparada a uma viagem de ônibus, isso só dá para ser comparada com de ônibus, não dá para ser comparada com a viagem de avião. A viagem de carona é mais ou menos como a gente também lembrar de uma poesia que Luiz Gonzaga depois cantou, que ele falava que ele fazia um comparativo, né? Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Mas o pobre vê nas estradas o orvalho beijando a flor. Vê de perto o galo campina, que quando canta muda de cor. Então, assim, a viagem de caminhão ela é mais lenta e ela lhe proporciona uma visão de 180 graus, o que a de ônibus não proporciona. Também é lenta de ônibus, mas não proporciona essa visão de 180 graus. E isso faz com que você vivencie mais a viagem do que se tivesse dentro do ônibus. Essa velocidade e essa perspectiva, né? Ela pode lhe proporcionar isso. E detalhe, viu, gente? Eu estou falando de 180 graus que a gente ia na cabine, mas era comum as pessoas oferecerem carona para ir atrás do caminhão, principalmente em cegonhas, voltando para São Paulo. Então a perspectiva é até um pouco mais ampla do que somente 180 graus. E a gente se deparava com muitas pessoas nos postos de gasolina e traseiras de cegonha. Bom, e essas vivências sem carro, onde alguns deslocamentos que comumente eram feitos de carro, vou dar um exemplo, ir na padaria comprar pão, daqui até a padaria onde eu gosto do pão, deve dar de carro, né? Que tem essa situação da mão e contramão, algo em torno de 1,5 km. Eu só fazia de carro. Nenhuma vez eu pensava em ir a pé de carro. Também na farmácia, a farmácia então também tinha que ir na mão e na contramão, dava menos, né, uns 1 km entre mão e contramão, mas eu também só fazia de carro. Detalhe, viu, gente? Indo para a padaria a pé ou de bicicleta, que não devemos estar na mão e contramão, a distância é bem menor. E a farmácia então nem se fala, a farmácia fica a 3 quadras. Então, assim, todo esse deslocamento que eu fazia comumente de carro, habitualmente hoje eu faço a pé ou de bicicleta. E isso me transformou, isso me possibilitou eu refinar muito mais um posicionamento meu que é o de observador. E também ele me possibilitou, para além de refinar esse meu posicionamento de observador, ele me possibilitou, mais do que tudo, o exercício da empatia. Eu sempre ia para a faculdade de carro. E eu passei a ir e voltar também de ônibus. Determinado, principalmente no verão, é muito incômodo ir de bicicleta por causa das elevadas temperaturas. E muitos dias eu vou de ônibus. E é interessante, porque a gente começa a entender um pouco mais o cotidiano, o dia a dia dos nossos alunos, principalmente aqueles que também necessitam, que não tem carro próprio e comumente transitam de ônibus. E é uma experiência muito interessante, porque a gente vive nesse corre-corre para se adequar a algo que já está estabelecido, né? Um exemplo disso são os horários. Os horários já estão estabelecidos.
Bom, os horários estando estabelecidos e eu tendo carro, e se daqui para a faculdade eu tiraria 10 minutos de carro, eu tento aproveitar ao máximo esse período para, dentro de no máximo 10 minutos, conseguir cumprir com o meu horário. Se eu não tenho um carro e eu vou de bicicleta, eu vou começar a me adequar a tentar a me estabelecer com um período muito maior, não mais 10 minutos, mas pelo menos meia hora. Se eu não tenho bicicleta e vou de ônibus, hoje tem a facilidade do aplicativo que ele diz que hora o ônibus vai passar, e que é pouco funciona, tá, gente? Palavra de quem utiliza. Não tenho, mas utilizo. Então, assim, o tempo que eu vou de ônibus, o tempo que eu vou gastar para chegar de ônibus é no mínimo meia hora, no mínimo, né? Porque isso eu tenho que colocar o tempo de chegada ao ponto e o tempo de espera, que às vezes também espera, né? Às vezes o aplicativo também, por alguns motivos, o ônibus às vezes quebra na esquina do ponto, ou melhor, às vezes ele quebra no ponto. Mas enfim, o comparativo que eu estou trazendo do meu mundo da vida, né? Ou do mundo da minha vida, é que dá para a gente cumprir com as obrigações laborais. A gente sai já com essa vivência, distancia-se muito mais do corre-corre. Aquilo que eu tinha, aquilo que para mim era fala, ele passa a ser uma praxe, um cotidiano da minha vida. E eu não morri por causa disso. Muito pelo contrário, viu, Marcelo? Parece que isso me trouxe mais alegria, me trouxe mais potência, bem spinoziana mesmo. Acho que a verdade é essa, me dá mais potência. Me aproxima mais de uma série de situações, uma série de ações sociais, do qual eu vivia um tanto quanto distanciado. E também nos permite algumas reflexões é, que até então eram reflexões que não permeavam pelo meu convívio. Eu vou dar um exemplo a você. Quem anda de ônibus são homens, são pessoas invisíveis. São pessoas invisíveis. É, é capaz, com certeza isso aconteceu comigo, né? Eu não vou dar exemplo de ninguém, vou dar exemplo de mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu já passei no ponto de ônibus e tinha um André lá e eu não fiz de conta que não vi, né? Não vi, fiz de conta que não vi, não vi, fiz de conta que não vi. Enfim, e eu digo isso porque eu vejo muitos amigos meus que passam de frente e não me veem. Não faz parte do contínuo dessas pessoas olhar para quem está no ponto de ônibus. Vai comprar seu carro, filho da puta. Bom, mas enfim. Mas aí voltando à questão de como o deslocamento, de como a velocidade, de como a correria se torna a causa do avanço da Covid. Eu encontrei na internet uma matéria em um site da Globo, Globo Negócios, Marker. Bom, ele fala de um recorde que foi estabelecido, ah, um recorde que foi estabelecido no dia 30 de junho de 2018. Nesse dia, 30 de junho de 2018, houve 202.167 voos. Bom, esse recorde de mais de 202 mil voos, né, ele culminou no dia em uma movimentação aceleradíssima, a 800 quilômetros por hora, de, de 4 bilhões. Não, desculpa, um equívoco. Nesse dia, os 202 mil voos culminou numa movimentação de 30 milhões de pessoas. Em um dia.
30 milhões de pessoas voaram nesse dia. Nesse ano de 2018, o total de passageiros, né? E aí, na verdade, não significa dizer que vai ser igual a pessoas, porque um passageiro pode voar mais de uma vez por ano, normal. Há muito deslocamento, tem gente que só se desloca de avião. Nesse ano teve 4 bilhões e 360 milhões de passageiros se deslocando pelo mundo. Tá? Esse deslocamento ele se dá principalmente nos eixos Estados Unidos, Europa. Ah, esse número de passageiros em 2018 de 4 bilhões e 360 milhões de passageiros, ele é o dobro, ele é praticamente o dobro, quase o dobro, 75% a mais do que voou 2 anos antes, 10 anos antes, desculpa, em 2008. Que em 2008 voou 2 bilhões e 490 milhões de passageiros. Ou seja, de 2008 a 2018, praticamente dobrou a quantidade de passageiros que se deslocaram pelo mundo durante o ano. Isso é quase que toda a população. Isso é quase que toda a população mundial, né? 7 bilhões, 6 bilhões, enfim. Então, esse deslocamento, esse deslocamento generalizado, eu estou falando só de avião, viu, Marcelo? Aí não estou falando de outros tipos de transportes, né? Esse deslocamento, esse avanço, em 10 anos é um avanço que dobra, esse avanço nos deslocamentos foi o que possibilitou o transporte do vírus, na velocidade que ele aconteceu, né? E E aí vem a pergunta, né? Pronto. Lembrei do terceiro item que eu gostaria de comentar juntamente com a correção da experiência de guerra, da experiência de trauma e do copo vazio com o copo cheio de ar, que é justamente uma pergunta que você faz lá na reflexão. Será que vamos aprender? Ou será que vamos aprender alguma coisa? A apneia é boa por causa disso, viu? Eu acredito sim que haverá aprendizagem. Aí eu furto uma fala de Robert Sidney em uma aula onde ele nos colocava que o ser humano é um ser condenado a aprender. Então eu acredito que a aprendizagem ela acontecerá. Agora, até que ponto essa aprendizagem ela irá refletir em uma mudança cultural que ainda eu penso que ainda é muito, muito, muito cedo para que a gente possa ter ideia dessa amplitude, né? Esse foi o terceiro ponto. Bom, mas voltando à questão do deslocamento, para a gente ter ideia de como o vírus, por exemplo, chegou à Itália, e aí vem uma provocação atrás da outra. Uma professora foi ministrar uma palestra na China. E ela foi a primeira pessoa, tanto da Itália quanto da Alemanha. Identificaram isso na Alemanha, porque no retorno dela da China para a Itália, ela fez uma conexão na Alemanha, mudou de voo, ficou um período no aeroporto e foi o primeiro contágio no aeroporto e depois na Itália, né? Então, assim, até que ponto eu vou trazer uma situação também, uma vivência que eu tive, até que ponto há necessidade de se haver o deslocamento para, eu vou pegar esse exemplo da professora, para a realização de uma palestra. E aí eu vou pegar uma vivência minha. Certa vez, não me lembro quando,
Mas eu acredito que 2010, entre 2010, 2010 foi pouco depois que meu pai faleceu. 2010, 9 ou 10, eu acho que mais para 10. Eu fui em um evento em Paulo Afonso, evento esse organizado pelo nosso amigo Jura. Confesso que eu não lembro se foi um simpósio, um seminário, um congresso internacional que ele promoveu lá na universidade. À época, nossa amiga Ruth ainda estava à frente da parte acadêmica, me inscreveu e fez questão que eu fosse. Bom, e lá, nesse evento, aconteceu uma palestra sobre o impacto social das árvores. Me atraiu bastante quando eu vi aquilo na programação, fiquei muito atentado. Essa palestra ela foi ministrada por um professor de uma universidade na Espanha, ele era catalão. E na hora dele ministrar a palestra, o que acontecia? Na verdade, ele falava um dialeto, ele tinha muito mais proximidade com o dialeto catalão. E ninguém entendia nada do que ele falava, não havia tradução. Tinha um pessoal lá, tinha algumas argentinas que eu acho que moravam lá em Paulo Afonso, convidaram uma delas para tentar traduzir a palestra, ela também não conseguiu entender algumas coisas, enfim. Foi 30 minutos de fala inócua. Foi muito difícil o entendimento. E para minha decepção ainda, ele falou do ébano, ele falou das cegonhas, mas ele não trouxe nada do Brasil, nada do Cerrado, nada da Caatinga, nada da Amazônia. Mas enfim, mas a decepção maior, mas foi isso que eu trouxe como discussão lá à época, foi o fato de a gente não ter conseguido entender. E aí eu fiz uma crítica mesmo à coordenação do evento, nos momentos que a gente podia fazer algumas interferências, de que, veja bem, poxa, a gente está falando de um evento que vai tratar sobre a ecologia humana, do qual a ecologia é uma das temáticas basilares. E nós criticamos, né, esse modelo ainda modernista de produção. Nós fazemos uma dura crítica porque esse modelo modernista de produção é um modelo que traz impactos significativos ao meio ambiente, impactos por vezes irreversíveis. E muitas vezes nós nos pegamos com as mesmas práticas modernistas utilizando as mesmas práticas modernistas para dar fundamento à nossa crítica. E nesse sentido, eu penso que o evento poderia ter feito, desde a época eu citei isso, né? Eu penso que o evento poderia ter feito uma palestra à distância, onde o palestrante não precisaria sair da sua cidade. Por que foi essa minha sugestão? Veja bem, ele saiu lá de uma região, foi para Madrid, de Madrid pegou um voo para Lisboa, de Lisboa foi para São Paulo, de São Paulo para Recife, de Recife um ônibus para Paulo Afonso. E a mesma coisa de volta, Paulo Afonso Recife, e aí de Recife eu acho que já foi direto para Portugal. Enfim, uma pegada ecológica muito significativa, tá? Porque o maior consumo de combustíveis ele se dá no primeiro momento para a produção de energia elétrica, combustíveis fósseis, e no segundo momento para o deslocamento, né? E aí principalmente avião. Tem determinados aviões que só para taxiar ele gasta o que um carro gasta durante um ano de combustível. Então não é pouco. E tudo isso é somente para que tivesse a presença dele, porque o objetivo não foi atingido. Quando, se nós tivéssemos feito isso via videoconferência, com certeza poderíamos ser um tradutor de uma língua para outra e teríamos entendido tudo, interferido com ele, concomitantemente ao vivo, como já era comum fazer à época. E uma das falas no momento do nosso amigo, ele trouxe a questão do calor humano, né? Esse mesmo calor humano de brasileiro que você cita.
Eu penso o contrário. Eu penso que a gente já há muito tempo deveríamos estar explorando essas ferramentas que possibilitam nos comunicarmos sem necessariamente demandar de tanto deslocamento. Deslocamento ela é igual à demanda de recursos naturais, principalmente hoje de combustíveis fósseis, né? Então, assim, quando você vê em um ano que em um ano 4 bilhões de pessoas se deslocarem em voos comerciais, é esse deslocamento que facilmente levou o vírus da China para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, da Europa para o Brasil, da Europa para o mundo. No Brasil também foi isso. Inclusive tem aí um Orleans de Bragança que está como um dos primeiros casos que trouxe também da Itália, né? Da Itália e da Inglaterra, fez uma festa de casamento para os amigos na Inglaterra, foi curtir um pouco na Itália, veio para o Brasil e trouxe no seu jatinho, ele e a esposa, o vírus, chegou aqui e fez uma grande festa no Country Club e acabou que disso aí o Rio de Janeiro hoje nasce a Covid no Rio de Janeiro por meio dessa festa. Mas se a gente for ver como pano de fundo, a gente vê a situação do deslocamento e de um deslocamento em altíssima velocidade. Então, nesse nosso corre-corre, eu sei que é muito mais abrangente o corre-corre que você está citando, nosso cotidiano corrido. O deslocamento é só um elemento, né, desse corre-corre. Mas é um elemento que a minha vivência, ela comprova-me que é um elemento que a gente utiliza, é uma ferramenta, é um instrumento que a gente utiliza que possibilita essa nossa vida do corre-corre. Então, eu quero ir para Recife hoje e voltar hoje, em tese, né? Quando é normal. Pego um avião 5 horas da manhã e volto 10 horas da noite, deixo meu carro no aeroporto, volto ainda, chego lá em casa, vejo todos os meus e-mails, vejo a esposa ainda, janto, enfim. Essa loucura que nós nos colocamos à disposição, tá? De cumprir, porque há um jogo de interesses que se utiliza esse jogo de interesses se utiliza de uma razão instrumental e acaba que nós mesmos, que somos críticos dessa razão instrumental, na prática, a gente convive com muita proximidade desse modelo de vida, desse modus de vida. A gente traz isso para o nosso mundo da vida. E aí o mundo da vida era para ser o mundo da vida era para ser um questionamento, né? Lá, se a gente for mergulhar lá em Edmundo, beber lá em Russell, o mundo da vida para Russell é um posicionamento de uma vida que se contrapõe ao mundo científico. É aquilo que a nossa subjetividade pode absorver do nosso cotidiano. E acaba que a gente transforma o nosso mundo da vida baseado mais no mundo científico. E eu penso que a partir do momento que esse elemento de deslocamento em altíssima velocidade é um elemento que favoreceu a expansão da Covid, ele não é uma das causas, mas ele está dentro dessa expansão, ele é a causa da expansão, tá? A partir do momento que ele possibilita essa expansão. É, Eu penso que essa vivência poderá trazer, sim, muitas reflexões e depende de nós, né? Se essas reflexões irão culminar em experiências. Eu confesso a você que eu não me vejo hoje cheio de potência dentro de um avião com dois gigantes ao meu lado. Eu já passei muito por essa situação. E era muito normal. Tomava 3, 4, 5, 6 e vinha dormindo de lá para cá, né? Hoje eu não sei se eu ficarei mais tão tranquilo, tão à vontade, me sentindo tão cheio de potência. Então, enquanto causa, acredito que haverá reflexões, aprendizagem, experiência. E eu quero também falar um pouco, mas aí agora eu vou deixar para depois do almoço, sobre
os efeitos que isso pode vir a ter, e a partir desses efeitos, juntando a sintonia causa-efeito, o efeito já a partir de uma consciência, a partir desse efeito, quais podem ser as mudanças?